Será que corredor de longa distância precisa fazer fortalecimento para a corrida? Será que realmente o fortalecimento ele ajuda na melhora da performance, ele ajuda nas lesões? Para isso, neste vídeo de hoje, eu vou trazer aqui esse vídeo do professor Daniel Câmara, e um aluno meu me marcou aqui, inclusive ele é meu professor de inglês também, ele me marcou, inclusive, se tu quer que eu reaja a mais vídeos ou veja, enfim, traga esses conteúdos, pode me marcar lá no Instagram ou enviar para mim no direct. Deixa eu só atualizar aqui essa página para a gente pegar o vídeo desde o início, que é uma matéria muito legal, alguns pontos que ele trouxe sobre o fortalecimento para a corrida, né? Então vamos lá. Por que vários corredores de longa distância não fazem reforço muscular? Em um levantamento com quase 1.800 corredores competitivos, quase 40% deles declararam não fazer reforço muscular. Mas o que diz a ciência e quais que são os pontos frágeis que são usados por quem questiona o reforço muscular? Bom, Por que muitos corredores não fazem? Eu tenho a minha ideia, tá? Eu acho que os pontos principais é os corredores não entendem a importância de fazer fortalecimento muscular. 2, os corredores não sabem como fazer esse fortalecimento muscular. 3, os corredores não gostam de fazer o fortalecimento muscular. 4, a rotina não permite. E aí usa essa justificativa de que não tenho tempo para fazer o fortalecimento. Mas se for para colocar um dia a mais de corrida, a pessoa tem. Então eu acho que são várias os motivos que levam as pessoas a não fazerem fortalecimento. E nesse vídeo, meu objetivo é te convencer da importância do fortalecimento e te mostrar por que ele é tão importante para nós corredores. Mas seguimos aqui com vários estudos já mostraram que se você incluir um treino de força na rotina de um grupo de corredores, aquele reforço com peso alto e número baixo de repetições, e comparar com um grupo que mantém. Essa é a forma, inclusive, que eu defendo de fazer fortalecimento para a corrida, tá? Cargas mais altas, cargas desafiadoras e com poucas repetições e com tempo de descanso maior. Em somente o treino de corrida, o grupo que incluiu o reforço muscular melhora mais a sua economia de corrida. Mas qual que seria o ponto frágil dessa conclusão? Bom, alguns críticos dizem que não é justa essa comparação. Afinal, um treino a mais foi incluído na rotina desses atletas. Então o outro grupo está treinando menos. E por isso, o mais justo seria: ok, se eu incluir aqui um treino de força, no outro grupo eu tenho que incluir algo também, como mais um pouco de corrida ou bike. E aí a gente teria uma comparação mais justa em que ambos os grupos estão fazendo mais treino do que faziam antes, para a gente saber se realmente foi a inclusão do reforço ou simplesmente a inclusão de mais um treino que melhorou mais esses corredores. Isso é algo bem interessante de falar, tá? Porque sempre quando fazem esses estudos, o pessoal só costuma colocar um treino de força a mais, ou 1 ou 2 treinos de força a mais. Só que, se a gente pegar do princípio que esses atletas estarão treinando mais, todo e qualquer treino que você fizer a mais vai estar melhorando a sua capacidade de maneira geral. Por exemplo, eu sempre falo aqui, os meus alunos perguntam, posso aumentar mais um dia de treino de corrida? Posso fazer bike para ajudar na corrida? Posso fazer natação para ajudar na corrida? Eu falo que, se preferível, se possível, eu prefiro que a gente coloque mais um treino de corrida ao invés de um treino de bike ou da natação, porque a corrida ela vai trazer as adaptações específicas que tu precisa para evoluir na corrida, porque tem a questão do impacto que as outras duas atividades não têm, tem a questão da própria biomecânica de utilizar as mesmas fibras musculares e já tá trabalhando no gesto motor da corrida para melhorar a tua economia de corrida, né? Então, é sempre melhor correr como uma atividade complementar, se a gente quiser aumentar o número de treinos. Mas é importante dizer que qualquer treino que tu estiver fazendo a mais vai estar melhorando a tua capacidade geral, porque tu vai estar trabalhando tendão, tu vai estar trabalhando músculo, tu vai estar trabalhando tua capacidade cardiorrespiratória, tu vai estar trabalhando movimentando, né, o oxigênio pelo teu corpo, vai estar criando capilar, mas é importante entender também que tipo de atividade é essa, porque ela vai ter um impacto diferente no teu corpo. Quando vê, tu pode começar a fazer uma nova atividade e essa atividade vai gerar uma sobrecarga muito grande que, aliada à sobrecarga na corrida, pode vir a dar um problema. Mas sim, qualquer treino que você fizer a mais vai estar te melhorando. Vamos lá, então, seguimos aqui com o nosso React. Infelizmente, a maior parte das pesquisas não fizeram isso. Mas calma aí, não se faz fortalecimento muscular somente para melhorar a performance, mas também para reduzir as lesões. Pois é.
Outro ponto bem interessante, tá? Nesses estudos aqui, dá pra gente perceber uma coisa, que nós conseguimos pegar basicamente qualquer estudo para justificar um ponto que nós temos de vista. Então, se você pega, muitas vezes, tem o pessoal, baseado em ciência, né, que vem e fala e só joga o nome de um artigo na sua cara. Se você não olhar para a metodologia daquele artigo, o protocolo, se é uma revisão, se é revisado por pares, se é uma revisão sistemática, se é um artigo publicado numa revista robusta, você muitas vezes pode ser enganado ou achar que qualquer coisa é válida, porque, como eu disse já anteriormente, nós podemos justificar qualquer tipo de opinião com um artigo científico. Vai ter eles para tudo. É igual o negócio do ovo, né? De pegando lá, ele. O ovo antigamente, nossa, não podia porque tinha colesterol. Depois volta, não, é um ótimo alimento. Depois vem e tem colesterol de novo, não pode comer. Depois pode comer de novo. Então fica sempre esse vai e volta, que ninguém sabe de fato as coisas. Então tu pode sempre ir para um lado ou para o outro, tá? Então é sempre importante analisar também com robustez a questão científica, do método científico utilizado na hora dos artigos, para que a gente não caia nesses problemas, né? Então seguimos aqui. Mas o problema é que os estudos que investigam o efeito do fortalecimento na prevenção de lesões não usam esse tipo de treino, com pesos altos e número baixo de repetições, mas fazem normalmente algo muito mais próximo do que a gente vê em um programa padrão de musculação, com o uso de mais repetições, cargas mais leves e progressivas. Na verdade, a gente tem uma salada de treinos diferentes quando se fala em reforço para prevenção de lesão. Isso aqui é um negócio que também me deixa muito irritado. E caso tu não saiba, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Se esse vídeo te agregar alguma coisa, só no final dele tu pode deixar o like, que eu vou saber que esse vídeo é realmente importante para você. E recomendo sempre que você olhe a descrição dos vídeos, porque o primeiro link da descrição é o mais importante, que é o link para minha assessoria, onde é que eu vou levar você ao seu próximo nível de performance. E eu trabalho basicamente com os meus alunos em 3 áreas. Na área da assessoria de corrida, ou seja, planilha de corrida, orientação para a corrida de rua, orientação no fortalecimento para a corrida, quais exercícios você precisa fazer, e também orientação na parte tática e mental em relação às provas. Então, se você precisa de algum desses 3 pontos, ou se você precisa dos 3, clica no primeiro link da descrição, e também tem outros links na descrição que são muito importantes. Link para o meu Instagram, link para o meu Strava, link para o meu playbook, link para a minha newsletter, que pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Mas voltando, uma coisa que me deixa muito irritado é essa questão de, parece que para prevenir de lesão, nós precisamos ficar fazendo exercício com elástico, exercício com peso do corpo, e você não pode botar carga, porque senão você, nossa, meu Deus, eu vou me lesionar se eu botar carga. E aí todos os exercícios tem que fazer, sei lá, 30, 50 repetições de um exercício, que é isso que vai me deixar livre das lesões, quando não é bem assim, porque a lesão ela é multifatorial. Mas, por exemplo, pega a canelite. O exercício clássico para canelite, que todo mundo já ouviu falar, aquele que tu fica escorado na parede e tu fica levantando a ponta do pé, somente com o calcanhar no chão. Aquilo ali é um exercício pro tibial anterior. Só que tu ficar fazendo 30 repetições daquilo ali não vai te ajudar tanto assim. Talvez é melhor que você coloque mais carga, e a canelite nem tá tão associada a isso. Mas é só um dos exemplos. E aí parece que esse é o exercício milagroso, ou ficar exercício com mini band, como ele mesmo demonstra aqui. Não que esses exercícios não sejam bons, eles são úteis. Só que não são só eles que previnem de lesão. A gente tem uma ampla gama de como prevenir de lesão que é melhor do que isso, tá? Mas seguimos aqui no vídeo. Com muita variação, poucas definições claras. É verdade. E talvez por isso a gente veja alguns estudos que mostram efeito e estudos que não mostram efeito na prevenção de lesões. Então, embora eu pessoalmente acredite que o reforço tem sim um papel importante, tanto na performance da corrida, como também na prevenção das lesões, eu admito que a gente tem muito a conhecer ainda. E você, qual que é a sua experiência com reforço muscular na corrida? Você acha que ele reduz ou aumenta as suas lesões? Melhora ou piora a sua performance? Eu quero também saber, primeiro, você faz... Eu não gosto desse termo reforço muscular. Eu gosto de treino de força para a corrida. Inclusive, esse é o nome de uma masterclass que eu criei para ensinar você a como fazer o treino de força na corrida, tá? É o segundo link da descrição, caso tu tenha interesse. Eu não gosto desse termo, mas eu quero que tu comente aqui se tu faz ou não treino de força, ou reforço muscular, ou fortalecimento, como você quiser chamar aqui nos comentários. E eu vou ler meu próprio comentário aqui que eu deixei no vídeo do professor Daniel, que é:
todas as modalidades esportivas fazem musculação para melhorar a performance. Musculação aqui, vulgo treinamento com pesos, né? Não a musculação tradicional da academia. Na corrida de longa distância não seria diferente. Aumentar a capacidade atlética de maneira geral só nos trará mais benefícios, principalmente quando falamos com corredores iniciantes e intermediários que possuem vidas sedentárias fora da corrida. Parafraseando um ditado clássico das lutas, força só é ruim para quem não tem. Então, essa aqui é a minha ideia, é trazer para você a importância de fazer o fortalecimento para a corrida, porque todos nós vamos nos beneficiar disso. Se você é um corredor mais experiente, você irá se beneficiar do treino de força, porque ele vai aumentar a sua potência, a sua força, a sua elasticidade dos tendões. E tudo que a gente quer quando nós estamos fazendo a corrida é ter essa capacidade maior. Por quê? A corrida é um trabalho mecânico. Então, eu preciso deslocar o meu corpo ao longo do tempo, ao longo de uma distância X, com mais velocidade, porque todas as competições de corrida são de velocidade. Tanto a maratona, a meia maratona, o 5K, todas elas dependem da velocidade. Meu objetivo é fazer no melhor tempo possível. E quando eu fico mais forte, quando eu fico mais elástico, né? Meu potencial elástico dos tendões ele é melhor, eu consigo me mover com menos gasto de energia. Se eu consigo me mover com menos gasto de energia, eu consigo manter um pace mais forte. Enfim, eu vou estar melhorando. E aí, o principal ponto, né, da galera que está mais avançada na corrida, deixa eu só ver se aqui tá funcionando. O principal ponto da galera que está mais avançada na corrida é dizer, não, mas se eu fizer musculação, se eu fizer o treino de força, eu vou ficar muito pesado para correr, porque, putz, vou ganhar massa muscular. Primeiro que, já é difícil ganhar massa muscular só para quem treina para hipertrofia, tá? Porque tu já é um nível ótimo, são muitas variáveis que precisa ter uma boa alimentação, um bom descanso e um bom treino focado para hipertrofia, né? Que é um treino diferente do que a gente faz para musculação. Se você faz o mesmo treino, sinto dizer que você vai estar deixando ganhos em uma coisa ou outra. Então, você não vai ganhar músculos, até porque a via da hipertrofia e a via da resistência aeróbica, elas são vias meio que opostas, porque tem algumas enzimas ali, mTOR e tal, que elas meio que brigam uma com a outra, e aí se tu tá com uma carga aeróbica muito grande, dificilmente tu vai hipertrofiar, e se tu estiver hipertrofiando muito, tu não vai talvez conseguir ter uma resistência aeróbica tão grande, então é mais difícil disso acontecer. Então esse é o ponto principal, você não vai se lesionar, você não vai ter nenhum problema de ganhar massa muscular extra, porque sim, uma massa muscular extra, ser um corredor mais pesado, é prejudicial para a corrida, porque como eu disse, a corrida é um trabalho mecânico, nós movemos o nosso corpo. Então, se eu tiver mais peso para carregar, necessariamente eu vou precisar de mais força. E aí, se eu tiver 5 quilos acima do meu peso ideal, eu vou precisar de mais força para mover esses mesmos 5 quilos. Eu não vou conseguir correr na mesma velocidade que eu já corria, eu não vou conseguir desempenhar tão bem. Então, obviamente que o peso ele faz um papel fundamental. Mas aqui, eu acho que vem o ponto principal, tá? Que são para as pessoas que não é o atleta de elite, mas sim a pessoa que está intermediária, a pessoa que está começando na corrida. E aí defendem 2 pontos, tá? Vou pegar aqui que fica mais fácil. Primeiro é a força. Dentro da força, a gente tem a força específica da corrida. E essa força aqui específica da corrida, a gente só vai conseguir ela na corrida, tá? Força específica para a corrida a gente consegue correndo. E essa é uma justificativa que muitos treinadores e atletas usam, não. Que eu, correndo, a corrida ela já me dá todas as capacidades que eu vou precisar na minha vida. Eu não preciso fazer outra coisa a não ser correr, porque o correr já me fortalece. Se eu correr em subidas, correr em descidas, correr em estrada de chão. E sim, ele vai te dar, fazer isso vai te dar essa força específica da corrida. Porque você vai estar trabalhando no momento mais certo, mais específico realmente dentro da corrida. Só que tem um outro ponto aqui que ninguém fala, que é a força geral. E essa força geral aqui, a gente não tem como desenvolver correndo. E o que é essa força geral? É a capacidade de produzir força máxima, a capacidade de deixar nossos tendões mais fortes, a capacidade de ter um core mais forte, de ter um glúteo mais forte, de ter até uma parte superior mais forte, de ter uma mobilidade nas articulações. E essa força geral aqui, nós precisamos dela antes da força específica. Porque, você concorda comigo, dentro do treinamento esportivo, nós temos uma lei que é
do simples ao complexo. Então eu não começo trabalhando força específica com o meu atleta, eu começo trabalhando força geral. Porque se eu tiver força geral, eu consigo transferir ela para específica. Agora, se eu só tiver força específica, talvez eu não consiga transferir ela para geral. E o que é essa força geral? É ter capacidade funcional para ser útil no meu dia a dia. É eu conseguir levantar o negócio do chão, é eu conseguir ter uma boa mobilidade de quadril, é eu conseguir ter uma boa elasticidade dos tendões, como eu já te disse. E isso a gente vai construir dentro da academia, principalmente se você é um iniciante ou um intermediário. Por quê? O iniciante e o intermediário, normalmente o que acontece? São pessoas que são sedentárias por muito tempo. Então são pessoas sedentárias. Ou melhor, tá? Você não quer se enquadrar como ser sedentário, tá? Mas eu vou ter que te dizer que a maioria de nós é mais sedentário que ativo, dependendo do seu trabalho, obviamente. Mas poucas pessoas trabalham com um trabalho que exija movimento constante. Então, vai lá. A gente tem 24 horas no dia, beleza? 24 horas no dia. Digamos que você durma 8 horas. Eu acho bem difícil, tá? Na nossa sociedade atual, ninguém dorme 8 horas. Beleza, você tem 8 horas de sono. Digamos que você trabalhe mais 8 horas. Dessas 8 horas de trabalho, basicamente é sentada. Então aqui a gente já tem 16 horas de inatividade. Aí tu tem umas horas de lazer ou as horas de deslocamento que tu tá indo e voltando do trabalho. Quantas pessoas vão a pé ou vão de bicicleta pro trabalho? Poucas, né? A maioria vai de carro, ou a maioria vai de ônibus, ou pega carona. Enfim, a gente bota mais 2 horas aqui de deslocamento sentado também. Aí você pega as refeições, como é que você faz? Sentado, vamos botar mais 2, 3 horas de refeição. Aí sobra, sei lá, um momento que você tá passeando com o seu cachorro, foi levar o lixo. Aí você faz caminhando. Então, vamos botar aqui mais umas 2 horas. Beleza? Se meu cálculo tá certo, 2, 3. Não, aqui já fechou 8. O dia tem 50 horas, né? Mas enfim, só para que você entenda. Aí 2 horas você passeia com o cachorro aqui, digamos que você tá dormindo um pouco menos. E aí você vai e faz atividade física durante 1 hora. 1 hora é o exercício. Ou seja, das 24... Esse cálculo tá errado, tá? Mas é só para te explicar. Das 24 horas do teu dia, tu tem 1 hora que tu tá se exercitando, de fato, tá correndo ou fazendo treino de força. E o resto, talvez tenha mais umas 2 horas aqui, vamos botar 3 horas que tu tá em movimento. Então, a gente definiu 3 horas em movimento. E aí, as outras 21 horas do teu dia tu tá sendo sedentário, porque tu vai estar tendo movimento mínimo. E o que isso acontece? O que isso faz com o seu corpo? Isso vai fazer com que você perca capacidade funcional. Você vai ficando, por passar tanto tempo sentado, você vai tendo um tensionamento, um encurtamento dos flexores de quadril. Isso vai levar a uma modificação na tua pelve. E aí talvez isso vai gerar um desconforto na tua posterior, no teu glúteo, que vão ficar fracos, porque eles ficam inativos quando a gente está sentado. Você vai perder força abdominal, porque não vai estar trabalhando os músculos do abdômen, quando a gente fica sentado escoradinho aqui numa cadeira, legal. Você vai perdendo mobilidade, você vai perdendo capacidade de uma maneira geral. E aí, se você perde capacidades, você se torna uma pessoa mais fraca. Porque aí, se você tem o flexor de quadril encurtado, você não vai conseguir empurrar a perna lá atrás com toda a eficiência e utilizar isso para a corrida. Ou seja, você vai precisar de um trabalho corretivo. E muitas vezes só na corrida você não consegue esse trabalho corretivo. Você vai precisar fazer exercício de mobilidade, vai estar precisando fazer os próprios treinos de força ali para trabalhar essa sua fraqueza. Por isso essa capacidade da gente construir atleticismo, ela é fundamental. Ou seja, a capacidade de correr mais rápido, a capacidade de saltar, a capacidade de produzir força. E quer ver só saindo um pouco daqui, um detalhe que vai ser bem interessante. Você já viu como os jogadores de futebol aqui do Brasil acabam tendo esse problema muito grande, tá? Eu fiz estágio no Pinheiros em 2019 e por fazer estágio no Pinheiros lá, eu tinha contato com os treinadores. E um dos treinadores lá, ele era também preparador físico do São Paulo. E aí, ele chegava lá no treino e tentava passar essa capacidade atlética para os jogadores de futebol. Só que os jogadores de futebol, eles não queriam fazer o que o treinador mandava, porque os caras ganhavam 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio e falavam, não, eu não vou seguir isso aqui que ele tá falando. Resultado, a preparação física do futebol, se tu pega, a maioria dos treinadores fala, ela é muito ruim. Principalmente aqui no Brasil. Os caras ficam inventando, fazendo umas firulas, trabalhando ali umas questões que, sei lá, estão 30 anos atrás. Eu lembro, olha, cara, isso aqui é uma loucura, tá?
pegando só esse exemplo. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque todas as modalidades utilizam o treino de força para melhorar na corrida, para melhorar a sua própria atividade. A corrida faz corredor de fundo, corredor de velocidade. O pessoal do futebol americano faz força pra caramba, é muito treino de força, quase mais treino de força do que treino específico de tático, né? Pessoal, rugby, pega, sei lá, qualquer basquete, o Michael Jordan vai ficar 2, 3 horas na academia todo dia para ficar mais forte, melhorar essa capacidade muscular. Pega esqui, natação, sei lá, qualquer coisa. Aí o pessoal do futebol, ele não faz isso, porque eles acham que tá atrasado. E aí, voltando ao exemplo, teve um treinador aqui, eu sou colorado, né, sou torcedor do Inter, e aí era o Kudê, e ele pedia que os atletas não utilizassem a academia na preparação física, não fizessem treino de força. O que aconteceu? Aquele ano foi um dos piores anos dos jogadores. O meu time é horroroso, né? Tá muito ruim. Mas foi um dos piores anos na preparação física deles. Por quê? Os caras estavam sempre lesionados, não tinha força pra correr em campo, só corria os primeiros 40 minutos do primeiro tempo, depois do segundo tempo já eram horríveis. Por quê? Porque o cara tava atrasado com a mentalidade de que não tinha que fazer treino de força. Aí os jogadores, quando saem aqui do Brasil, vão pra Europa, qual a primeira coisa que os caras fazem lá? Treino de força para melhorar a capacidade. Os caras em um ano ganham 5, 6, 7, 8 quilos de massa, que pro esporte deles não vai ser tão difícil. Então o que eu quero te trazer aqui é que o treino de força, ele é base para evoluir na corrida, tanto na melhora da tua capacidade de produzir força e de performar, mas também se tu tiver essa força geral melhorada, essa capacidade atlética melhorada, é mais difícil de se lesionar, tu concorda? Porque, putz, se tu tiver todos os músculos fortes, não somente os músculos que tu utiliza na corrida. Porque isso é outro ponto. Porque aí, às vezes os teus músculos que tu utiliza na corrida estão fortes, mas aí tu vai fazer qualquer outra atividade, putz, tu fez um deslocamento lateral que não existe na corrida, pá, sentiu aqui o adutor. Por quê? Porque teu corpo tá fraco, porque tu não tem essa força geral. Então construir isso é muito importante pra gente que é corredor amador. Pra gente que quer viver bem, que de repente tu quer fazer uma outra coisa no teu dia, tu consegue fazer. Então, façam sim treinamento de força para corrida, porque ele vai ser muito útil para que vocês consigam permanecer longe das lesões e ter um melhor desempenho atlético. Se tu gostou desse vídeo, agora sim, deixa o like para me ajudar na divulgação. Se tu tem algum comentário, ficou com alguma dúvida, por favor, deixe no campo dos comentários, que isso vai me ajudar muito. E no mais, lembro que se você quiser ter a minha orientação pessoal, primeiro o link da descrição, Masterclass por Fortalecimento Inteligente também está, o segundo link da descrição. E te lembro, o que baixa pace é o treino de corrida e de força. Valeu, abração.